criativo, estamos de volta no nosso tema de hoje para colaborar com a sua criação de uma vida fantástica. Será subir ao pódio, isso mesmo. Como é que é a sensação de subir ao pódio? Como é que é ficar no terceiro, no segundo, estar no primeiro lugar? O que será que tem feito você se manter sempre no segundo ou no terceiro, evitando que você experimente o primeiro lugar desse pódio? Você já chegou no pódio? Porque às vezes a gente evita. Às vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, que acabamos por impedir a gente de chegar até lá. Vocês sabem que não é por acaso, já está comigo aqui no estúdio uma graça de pessoa, já bati um papinho com ele, André Brasil. Eu sei que dispensa apresentação, mas é o nosso medalhista paralímpico, você vai descobrir como é que é essa palavra agora no mundo. E um atleta fantástico que vem aí contar pra gente como o poder criativo dele criou essa vida fantástica, maravilhosa, de superação. Ele vem dar um show aí pra gente, contar um pouco, mostrar as medalhas, lindo. Aguarde. Agora nós vamos aqui aos nossos agradecimentos do Facebook. Eu queria agradecer a Viviane Sansperi, a Cláudia Bortoleto, muito obrigada, a César Aliandre, obrigada César, e a Alessandra Cristina Salgado Destre. Muito obrigada por compartilhar o material da gente do Facebook. O pessoal do Twitter também não para, muito bacana isso, retweetando. Eu quero agradecer a Pituca Amiglo, a Má Cardoso, Sol Reluzente, olha que nome, não? E Flávio Guima Jor. Muito grata mesmo por esse trabalho que vocês têm feito, pela amizade, por gostar do trabalho da gente. O que seria, né? Se a gente não tivesse a divulgação, não tivesse vocês aqui com a gente. Muito bem. Voltamos. Muitas vezes nós nem percebemos que nós temos um não. Então nós vamos partir da ideia inicial do que é um pódio. O pódio é aquela elevação, né, uma plataforma elevada para aqueles, né, para comportar aqueles que chegam em primeiro lugar. Muito bem, todo mundo sabe o que é um pódio. Precisa ser um atleta? Não. Você pode ter um pódio na sua vida ligado à qualidade das suas relações. Você pode, no nível das relações, perceber se você atinge o melhor que você pode ou não. Você pode ser um vendedor, né? Trabalhar numa área de vendas. E vocês sabem que muitas empresas, elas oferecem para os primeiros colocados, né? Aqueles que vendem mais no mês, no semestre, às vezes no ano, um grande prêmio, né? Uma coisa bacana. A gente tem N condições de olhar para a vida da gente e pensar: qual é meu pódio e eu estou alcançando? Isso é importante. Então dá uma olhadinha já e pensa: que área da minha vida eu não experimentei ainda chegar perto, subir ao pódio? Porque esta é a área com a qual a gente tem que lidar. Aquilo que vai bem, gente, aquilo que a gente vai de vento em popa, deixa aí, vai andando. O bom anda sozinho. O difícil, o delicado, é aquele que realmente precisa então de um pouquinho do nosso empurrãozinho, do nosso esforço para que a gente melhore. Não é verdade? Então vamos lá. Quando a gente tem um não, a gente não percebe. Como que a gente não percebe assim, olhando pra gente: eu tenho um não. Você já vai falar: você tá brincando, né, Miriam? Uma coisa que eu quero, uma coisa que eu tenho vontade, que vai ser boa pra mim, como é que eu vou ter um não contra isso? Pois é, se a gente soubesse desse não, tudo seria mais fácil. A questão é que, como ele é psíquico, ele fica ali dentro, inconsciente, guardadinho, a gente acha que não tem problema nenhum. Você entende? A gente vai seguindo, achando que o esforço vai resolver, vai dar resultado, e não dá. É terrível. Se eu falar com você daquilo que você mais gosta e que você tenta, você vai saber. Quando
quando você tem um objetivo, uma vontade, você pega firme nisso, aí você vai, você faz o seu melhor, você se dedica, você senta, pensa, você faz um esforço físico, às vezes você coloca dinheiro, às vezes o seu pódio requer esse investimento, você vai, você contrata mais gente, você fala com fulano, você faz um curso, você sabe do que eu estou falando, você faz, você dá um tudo de si, não é assim que a gente brinca? Então aí você faz aquele esforço, super esforço para alcançar, chega ali e pim, para no mesmo lugar, naquela medida, e aquilo não transcende, não rompe, não aumenta, não sai do segundo lugar e vai para o primeiro lugar. É muito triste, porque chega uma hora, você que está me ouvindo sabe disso, a gente dá uma canseira, né? A gente dá uma desistida da vida, porque a gente olhou em volta de tudo que dava para ver e a gente usou tudo, a gente fez tudo e a gente não conseguiu. Mas tem uma parte da gente que não é uma parte visível, palpável e que interfere nisso. Muitos de nós precisamos olhar estes nãos que estão dentro da gente. E vou dizer mais, não é que o segundo lugar não tenha o seu valor ou o seu momento. Tem, gente, claro que tem. Existem momentos que o segundo lugar está perfeito. O problema é o sempre. Você sabe que quando você só tem essa condição interna, esse não, e ele não é curado, a gente não transforma esse não, a gente até alcança às vezes o que a gente quer. Então a gente alcança, mas não alcança o primeiro, alcança um teco, sabe, um pedaço. A gente até chega lá, experimenta e depois perde de alguma forma. Se você pensar que o segundo lugar é um lugar difícil, eu vou dizer que o segundo lugar tem o seu momento, tem a sua razão. No segundo lugar, você pode estar se preparando. Pode ser que este momento seja um momento de preparação. Sabe o caminho? Um caminho ainda. Então você veio de longe, tá lá no 10º lugar, caminhou para o 8º, caminhou para o 7º, veio vindo. Então, num dado momento, o segundo é ótimo. O segundo lugar é bom, não tem nada de errado. É parte dessa trajetória, dessa expansão que você está tendo. Às vezes o segundo lugar, ele também é saudável quando você reconhece, e você sabe do que eu estou falando, quando você reconhece que o outro realmente é muito melhor do que você nesse ou naquele aspecto. Às vezes não é muito melhor, mas é melhor e você está aprendendo com aquilo que você viu o outro fazer. Às vezes o segundo lugar, ele também é cabível pelo seguinte sentido: naquele momento, naquele tempo que você foi fazer essa concorrência aí, foi competir, você estava num momento difícil seu. Isso quer dizer que nem sempre a gente tem para dar, né? Nem sempre a gente está no melhor da gente. E que aí cabe perfeitamente o segundo lugar. Mas a nossa discussão aqui não é essa. A nossa discussão, ela tá cravada naquilo que é assim: eu poderia subir ao primeiro, eu poderia ocupar este lugar, mas eu não vou, eu não consigo alcançar. Sabe, tá aqui, tá quase, e eu não consigo, e fiz tudo para isso, tenho condições, o outro sequer tem algum atributo diferente de mim, e mesmo assim eu não consigo. Imagina como se fosse, sabe, uma camada invisível que você bate ali e volta. E isso faz com que você não consiga ser o melhor que você pode e nem colher, né, das suas realizações tudo o que você pode. Os aspectos são muitos, né? Muitos que interferem na nossa condição. Mas o que me interessa aqui, com relação a subir ao pódio, é o quanto você está preparado.
Você sabe, tanto quanto eu, a gente observa mais nos atletas, né? Não é verdade? Por quê? Porque eles estão ali, estão expostos, estão competindo, estão expressando o máximo de si num pequeno momento. É uma pressão violentíssima, não é verdade? Às vezes a gente tem que responder uma pergunta, fazer uma coisa, a gente vai para casa, estuda, faz no banheiro, vai no quarto, a gente se protege. Ali não, né? O atleta está exposto, o mundo inteiro está olhando para ele e ele tem que ter um grau de concentração, de estado de si, de estar consigo mesmo, né? Se fechar numa bolha, difícil. Às vezes não é isso. Às vezes a pessoa não tem internamente uma história de sucesso e se torna mais difícil para ela abraçar um sucesso enorme. É verdade, como um tacho, né? Já falamos disso muitas vezes. Às vezes a pessoa tem é como se fosse um tacho menor do que o primeiro lugar. Isso quer dizer que só cabe o segundo. Se a pessoa não alarga isso para que caiba dentro dela essa vitória, esse esplendor, esse uau, ela não vai conseguir pegar. Então é difícil, mas muitas vezes a gente precisa observar que tem muitos aspectos que não são exatamente esses que dá para pegar com a mão, né? Que dá para ver. Tem aspectos muito sutis que interferem naquilo que a pessoa sempre fez. Chega lá, diante do público, num outro país, uma energia diferente, um clima diferente, um medo. Isso já contamina, porque não tem nada que a gente sinta que não interfira no nosso corpo, que não interfira na nossa mente. A gente pode fazer aquela posição, né, aquela postura endurecida, não estou sentindo nada, tá tudo bem, e fica tudo lá dentro. Aquilo endurece a gente. A gente tem que fazer um esforço, como se fosse uma panela que a pressão aumenta e você fica sentado em cima da tampa ali para que aquilo não suba e não exploda. Sendo que o ideal para você sempre, em qualquer situação, dar o melhor de si, o ideal é que você esteja fluindo com a vida. Nós vamos agora para as perguntas do internauta. Pois bem, nós estamos aqui com uma pergunta que seria assim, como seria se todos fossem em primeiro lugar? Opa, vai um pódio só de uma elevação, né? É uma pergunta, aqui é Juca, se intitulou Juca de São Paulo. Muito bem, é uma pergunta interessante. A questão, Juca, não é de, então todo mundo vai ser o primeiro lugar sempre. A questão é o sempre. Eu acho que eu passei rapidamente por ali, porque quando você está no segundo lugar, estou chamando de segundo, né? E este segundo lugar, ele é verdadeiro para você, ele diz a verdade sobre a sua situação do momento, tudo bem. A questão é quando você não alcança o primeiro. E o primeiro, ele também tem um revezamento. E é um revezamento saudável, uma hora eu, uma hora você, uma hora o outro. Isso não tem problema. E a gente aprende a respeitar o valor do outro, o empenho do outro, tudo aquilo que o outro é, em qualquer área, em qualquer situação. Quando eu nunca consigo, muitas vezes eu até culpo o outro, mas não é isso, sou eu. Eu tenho direito ao meu primeiro lugar? Tenho. Você já deve ter observado, tem concursos de cantores por aí, né? A gente assiste. Você já percebeu que muitas vezes a pessoa é a melhor da noite, faz aquele espetáculo. No outro, ela já não é. Então, nós não somos o primeiro lugar sempre. Mas nós temos que ter a condição interna de sermos o primeiro lugar quando estamos prontos, quando temos para dar. Não seria o ideal? Então, Juca, não é que vai ter um pódio só com o primeiro lugar. Tem que ter um revezamento. Onde houver uma estrutura rígida, esse sempre é o primeiro, esse sempre é o quinto, esse sempre é o décimo, tem uma doença. Não tá bom. Tem que haver uma fluidez.
É como qualquer família, qualquer situação em que só um manda, só um obedece. A rigidez não pode fazer bem a qualquer situação, né? Nós temos uma segunda pergunta aqui, que é da Tereza, também de São Paulo. A Tereza diz assim, ó: por ser muito tímida, eu me contento em estar na multidão, assim ninguém me vê. Quer dizer que pódio 0, né? Tenho que sempre buscar competição? Não, Tereza. A competição não é necessariamente um caminho para a vida de muitas pessoas. Agora, dar o melhor de si, expressar tudo o que você é para a vida é o caminho, sim. É o caminho, porque um adulto só se sente feliz plenamente quando ele está realizado. Quando que um adulto está realizado? Quando ele consegue oferecer para a vida todos os seus dons. Quando ele consegue usar todas as suas células a serviço do planeta, a serviço da vida. Pode ser fazer graça, não importa. Estética, cuidar dos bichinhos da África, não faz mal. Aquilo que for a sua natureza e que você conseguir oferecer para a vida é o que você é e é o melhor. E isso é o seu pódio. E muitas vezes, talvez você tenha, Tereza, uma natureza mais contida, com menos expressão pública. Também não tem o menor problema, porque os grandes cientistas estão dentro de um laboratório, olhando no microscópio. É uma coisa bem focada no pequenininho, não é assim? No micro. E esta pessoa tem uma função no mundo extraordinária. Então, eu agradeço a sua pergunta, Tereza, mas digo a você, respire e veja se não é uma espécie assim de medo que te impede de estar na vida de uma forma diferenciada, um pouquinho mais de expressão. Se for da sua natureza, saiba que esse já é o seu pódio, já é o melhor que você pode oferecer para todos nós, ok? Nós vamos para o brinde com água pura. Quero brindar aqui com você com água pura, esse nosso ensinamento de hoje, essa nossa pegada para subir ao pódio. Se você ainda não chegou onde você sente que pode, onde você acha que está pronto, naquilo que você vem caminhando, se preparando, dando força ali, pondo um gás, se você ainda não chegou no pódio, respire e queira ver quais são os seus nãos internos. O que te impede de subir ao pódio e ser o melhor que você pode ser? O que vem tirando de você a possibilidade de alcançar esse pódio? Se você tem chegado perto, ficado ali no teco, no pedaço, no segundo e sente que tem um impedimento, olhe para dentro. Veja o que seria, como aconteceria, que interferiria se você alcançasse o primeiro lugar, que é seu por direito muitas vezes. Então, um brinde, subir ao pódio. Eu queria falar para você sobre o nosso workshop. Vamos aguardar você no nosso workshop. A gente tem um vídeo aqui que é muito lindo, que eu gostaria muito que você visse e soubesse que este trabalho é um trabalho que reúne aí 20 e tantos anos de experiências técnicas do mundo inteiro para que você faça uma transformação profunda de 7 níveis. Então o workshop As 7 Chaves estará disponível para você dia 19, 20 e 21 de outubro. Eu espero você. Dá uma olhadinha no vídeo. O workshop As 7 Chaves, ele tem por propósito levar a pessoa a uma amplitude de espaço interno para o merecimento. Cada chave vai colaborar para que a pessoa possa limpar ou abrir portas a fim de merecer mais, de poder exuberar mais quem ela é,
e isso refletido no mundo voltará para ela. A minha culpa tem me carregado. A fuga tem sido minha companheira. Qualquer dificuldade eu me retiro. Minha arrogância, vaidade, minha metidice, covardia, eu não dobro. Eu não me dobro. Eu tenho direito ao meu lugar e à minha vida. Eu não sabia exatamente o que ia ser o curso de 7 alguma coisa. Eu pensei que não ia ser assim grandes coisas, mas foi uma coisa incrível. Eu entrei com um pouco de desconhecimento, eu não acreditava muito, mas eu me entreguei e eu consegui atingir alguma coisa que era muito desconhecida em mim. Eu nunca vi nada igual. Eu estou maravilhada. Meus objetivos eram alguns e eu consegui resultados bem maiores. E a cada vez que eu venho é um ganho, é um aumento do merecimento. Para os descrentes, para os que creem, para aqueles que acham que não precisam, por favor, sejam bem-vindos, porque é encantador. Eu realmente estou estupefata de ver o quão profundo ele é. É fabuloso. Você tem outro contato com a vida. É impossível sair do jeito que você entrou. Estamos aqui de volta no Poder Criativo, felizes, muito felizes, porque nós estamos com o André Brasil. Dá uma olhadinha, que cara linda tem esse menino. Assim você me deixa envergonhado. Uma graça de menino, uma graça. Atleta, charmoso e fala muito bem, viu, gente? Tava batendo um papinho aqui, uma graça. O André é medalhista paralímpico. Vamos começar explicando o que é isso para eu poder então contar a sua história, André. Por que paralímpico? Como é isso? Primeiro agradecer de novo aí o espaço de poder estar falando, divulgar um pouco sobre o meu trabalho e falando um pouco sobre o esporte paralímpico. Antes a gente tinha um pouco ficávamos a segundo plano, já que a gente vai falar de pódio aqui, a gente ficava em segundo lugar, o esporte paraolímpico ficava em segundo lugar, porque a gente tem uma Olimpíada antes, e aí o prefixo para, dando um negócio, uma conotação de segundo, né? De uma coisa menor. E na verdade não é. A palavra a gente acabou tirando o O, a gente veio numa discussão, a gente nunca teve comparativos quanto ao que é o esporte olímpico e o que é o esporte paralímpico, somos todos atletas. Simplesmente a gente está seguindo uma ordem mundial, então todos os países vêm alterando o formato da linguagem para que a gente seguisse a língua oficial, que é o inglês. Então, já que vem Paralympic Games, a gente colocou Paralímpico, ou Comitê Paralímpico Brasileiro, ou Esporte Paralímpico, ou Atleta Paralímpico. André Brasil é um grande atleta, nós vamos conhecer o poder criativo dele. Ele vai começar pequenininho, vai começar nenê. Me conta a sua história. Nasceu aonde? Como é que era o Andrezinho? Bom, o Andrezinho da Dona Tânia e do seu Carlos, que são meus pais. Ai, que bonitinho! O Andrezinho da Dona Tânia e do seu Carlos. Ainda sou esse menino ainda, não sou... Para as pessoas que me conhecem hoje, eu sou o André Brasil, mas para a família eu continuo sendo e não vou deixar de ser o Andrezinho. Nasci uma criança normal no Rio de Janeiro, tomei as devidas, na verdade minha família tomaram as devidas consequências quanto à vacina, quanto a algumas outras coisas, e tivemos um pequeno probleminha. Eu tive uma reação à vacina, eu nunca tinha escutado dessa forma, mas foi a melhor explicação que a gente teve sobre a minha doença, sobre a sequela que eu tive, na verdade, sobre o vírus que eu tive. Com 3 meses, minha mãe me segurando no colo, ela começou a sentir uma fraqueza na minha perna e ela viu que, para um desenvolvimento normal de uma criança, eu não estava, né, sentando,
começando a me arrastar ou a engatinhar. E a gente foi buscar saber o que era. Só aos 6 meses, depois de 3 meses aí de uma boa luta da minha família, a minha mãe escutou de um médico: seu filho tem poliomielite, seu filho tem paralisia infantil. Quer dizer que, olha que coisa louca, né? Quer dizer, você tem um bebê, você vacina esse bebê, e depois de um tempo você vê que a própria vacina, segundo a explicação dada, é que de alguma forma interferiu na sua saúde. Foi. E aí, para uma família, de novo, para um primogênito, é a primeira felicidade de uma mãe de ter uma criança, já é uma barreira você entrar com esse pequeno problema ou um grande problema da forma que é lidado. Graças a Deus eu tive a felicidade de estar nessa família. Minha mãe é enfermeira, o meu pai não é da área da saúde, mas soube abraçar o momento, então eu tive o apoio dos dois. De novo, não é fácil para uma família escutar de médicos que seu filho não vai andar ou teria problemas mentais. Foi assim que foi a notícia, eles receberam isso com esse formato inteiro. Você vai ter deficiência forte, mental, física. Isso. Eu ainda não achei deficiência mental, não. Ainda não achei. Vamos até o fim da entrevista, a gente vai olhando. Ainda não achei. Mas foi assim que foi colocado para minha mãe, foi assim que foi colocado para meu pai. É muito assustador, não é? É muito assustador. Para qualquer pessoa que tem um bebê, porque bebê não podia ficar doente, né? Bebê é muito doído de receber, de você não poder fazer nada, isso acaba com os pais, né? Muito doloroso. E aí... Eles encamparam uma batalha para cuidar de você. Botaram armaduras, levantaram as armas e puxaram as manguinhas e vamos trabalhar. Foi o que foi feito. Começamos de novo, a felicidade de ter a minha mãe como enfermeira, ter um conhecimento quanto a médicos, quanto a tratamentos. Na época, isso em 1984, no Rio de Janeiro, a gente começou a buscar tratamentos diferenciados, coisas experimentais na época, até tratamento, porque na verdade a doença, o vírus, ele causa uma degeneração na baía de mielina, que é aquela que carrega ou que leva o impulso nervoso ao músculo. E até tratamento de choque eu fiz com 6 meses de idade. Você imagina uma criança levando choque. Então minha mãe tomava choque comigo, porque chorava, porque eu segurava a criança e eu levando choque ali. Então coisas experimentais foram feitas para que eu tivesse uma melhora. As pessoas na época falaram que minha mãe e meu pai eram loucos, porque faziam isso com o filho deles, porque levavam o menino na piscina gelada 5 horas da manhã, porque era o horário que minha mãe tinha para me levar. Sua mãe levava? Levava para movimentar o pezinho, movimentar a perna dentro d'água, dar movimento a uma coisa que não tinha movimento. Quer dizer, uma fisioterapia intensivíssima. Começou assim. E aí a natação acabou aparecendo como forma de reabilitação, como forma de dar uma nova condição a no meu caso, a essa criança com esse problema. Com quantos anos você pequenininho ali, aí você vai, a criança com 3, ela tá indo, com 4, mas com 5, hoje com 2, né, gente? Mas na nossa digamos que você começou a ter consciência que você tinha algum problema, que você vivia de uma forma diferente, que tinham exigências fisioterápicas, né? Você começou a perceber que tinha alguma coisa com que idade? Exatamente nessa faixa, com 5 para 6 anos. Na verdade, a minha vida, a minha infância, minha fase criança, eu passei praticamente em hospitais. Os meus amigos eram enfermeiros, ou crianças que estavam na mesma situação ou pior do que a minha, numa cama ao lado, numa situação onde eu brincava às vezes sentado numa cadeira de roda com uma outra pessoa usuária de cadeira de roda. Essa foi a minha infância. Então até os 8 anos... a vida foi essa. Foi essa. Houveram muitas cirurgias? Teve essa prática cirúrgica? A gente teve 7 cirurgias ao todo, a última delas com 8 anos. E chegou um momento que eu tive que falar para minha mãe. A minha mãe via isso estampado no rosto. De novo, não é fácil para uma criança. Hoje a gente tem tecnologias diferentes, mas não é fácil, por exemplo, uma criança de 7 anos ter que dormir com uma calha rígida, uma órtese, que coloque o seu pé numa postura e fixe aquilo naquela postura. Então você imagina uma criança agitada, querendo se movimentar, mexer o tempo inteiro. Foi muito sofrimento, né? Foi muito sofrimento.
endurecer ali a perninha, o pezinho e tentando ajeitar as coisas? Eu saía de uma fisioterapia num ambiente de trabalho, numa clínica, num hospital. Ia para casa e fazer fisioterapia. Então tinha uma pessoa que também me acompanhava em casa. Então, além do que eu fazia na clínica, nos hospitais, eu fazia em casa também. E com 8 anos, 7, a sua mãe vendo o seu sofrimento, ela brecou esse processo de cirurgias? Ela e eu, né? Como assim? Me fale. Ela e eu, porque eu falei, mãe, eu não aguento mais. Eu sei que ainda é uma situação complicada, eu ainda não tive o meu estirão, porque eu tinha um crescimento normal e a minha perna não acompanhava o meu crescimento. Então a última cirurgia que a gente fez foi exatamente para a gente poder ter um pouco mais de lastro quanto a crescimento, tanto que a minha diferença de uma perna para outra ela não é tão grande quanto a de algumas pessoas que têm a mesma doença que eu tive. Você fez aquele alongamento? Na verdade, eu fiz algumas transposições musculares. Hoje, o movimento mínimo que eu tenho no meu pé esquerdo é dado exatamente por essa transposição muscular. Eu passei a musculatura que se inseria em um músculo do pé para um músculo mais próximo ao tornozelo, ao calcanhar, para que eu pudesse ter um movimento tanto para baixo quanto para cima. Ele é mínimo, mas é uma coisa bem leve. E aí acabou ficando Quer dizer, foi um tratamento arrojado, não era uma coisa comum, feita normalmente. Por isso que eu falei, além de cirurgias e tratamentos experimentais, foram coisas nunca feitas antes, pelo menos no Brasil. Quer dizer, esse leve movimento de pé nem existiria se a gente não tivesse feito esse tipo de situação. E eu até desconheço alguém que tenha feito e que tenha dado tão certo quanto deu pra mim. Que coisa, né? Que coisa bonita, né? Difícil, pesada, mas foi a sua história. Assim, com 8 anos você pediu pra sua mãe um help, por favor, dá um tempo. O médico ainda foi um pouco mais taxativo com a gente. Ele falou que talvez quando eu tivesse o meu estirão, enfim, na adolescência, começasse a crescer um pouco mais, que talvez eu tivesse que, por conta dessa diferença de uma perna para outra, ter que fazer uma nova cirurgia por conta de coluna, desvio, alguma coisa, que graças a Deus não precisamos fazer. Não foi preciso fazer, na verdade. Então, a minha última cirurgia constatada foi aos 8 anos. Foi, graças a Deus, a última vez que eu precisei colocar um gesso e estar com um pino na minha perna ou algo do tipo. E se você me perguntar o que eu me recordo da minha infância, eu acho que é esse último momento da minha última cirurgia, que foi a maior parte do tempo que eu fiquei em cima de uma cadeira de rodas, foram quase 4 meses. Depois dessa última cirurgia. E a minha brincadeira de criança, eu não sei como chama aqui em São Paulo, mas lá no Rio, era uma madeirinha com pregos e uma moedinha, que a gente chama de peteleco. Então eu descia para o prédio, a minha mãe fazia questão de interagir ainda com as crianças dessa idade. Então eu sentado na cadeira de roda, como se fosse um tabuleiro mesmo, ficava no meu colo, e as crianças vinham brincar e brincavam comigo. Eu não deixei de ser criança pela minha condição. Eu posso dizer que eu não tive a oportunidade de poder brincar nessa época, jogar bola nessa época, correr, né? Porque criança corre, cair, eu não tive isso. Mas eu não estava fora desse meio. Eu continuei participando de alguma forma. Sua mãe acabou tendo só você, porque sua mãe teve aí uma entrega voluntariosa, né? Intensa. Não, eu tive depois um irmão, com 7 anos depois de... A gente pode dizer que depois da doença um pouco mais organizada. Ela sempre quis ter dois filhos, não no masculino, mas 2 filhos. E acabou tendo um segundo filho, meu irmão Felipe, que depois para mim foi uma situação até diferente, né? Primeiro era só eu, o Andrezinho, o querido, e aí depois eu tive que compartilhar com o irmão. Quer dizer, foi reizinho e durante intensamente 8 anos. 8 anos. Aí que ele nasceu? Aí ele nasceu. Eu tive aquele momento, todo irmão tem isso, de um pouco de ciúmes, porque é uma criança que requer cuidado. É generoso da sua parte dizer um pouco de ciúmes, né? Porque a gente tem muito ciúme. Mas foi uma coisa muito rápida, porque em 2 meses que ele já estava lá em casa, eu já
eu não era tão grande, eu acabava entrando no berço, deitava do ladinho dele, era uma coisa que eu acabei me apaixonando. E hoje a gente é mais velho, eu tenho 28, ele tem 21, a gente brincava, e na verdade ele ainda fala, mas o André, e que não sei o que, hoje ele faz o inverso, ele tem mais ciúme de mim do que eu tinha dele naquela época. Mas, enfim, é coisa de irmão, a gente se ama, e é uma coisa muito saudável. Que linda, né? Eu me apaixonei por ele, piquitico, bonitinho, bonitinho mesmo. E aí, como é que foi essa vida? Parou ali, os 8 anos foi difícil, você foi seguindo. Ô André, criança não é fácil, né? Para não ser mais contundente, criança não é fácil. É difícil. Bullying, me fala do que você viveu, porque uma forma de andar diferente você ainda teve. Como é que foi essa circunstância? Eu posso até complementar e dizer que eu adoro criança, mas é a faixa etária que você mais tem essa questão das brincadeiras. E as pessoas não estão preparadas, às vezes, para receber isso. Então, eu ia para o colégio e eu me apresentava como eu estou aqui hoje, de calça, tentando esconder a minha deficiência, tentando esconder que eu tinha uma perninha mais fina do que a outra, um pé menor do que o outro, porque eu era, assim, motivo de, perninha, ou não sei o quê, ou se eu tivesse de bermuda, vamos dizer, até por uma questão de relacionamentos interpessoais, né? Para arrumar uma namoradinha, aquilo já era uma coisa diferente. Eu não era igual a todo mundo, eu era diferente. Uhum. Eu era olhado com outros olhos. Isso não era muito bom para conquista. Exatamente. Você começou a conquistar com que idade? O que você está falando? Falei de criança? Você era... Não. Como criança, todo mundo tem, enfim. As namoradinhas de colégio. Mas era aquela coisa de piscar, segurar na mão. Me fala do burro. Vamos lá. E na verdade, eu queria esconder essa situação da deficiência. Eu não gostava de mostrar. E minha mãe sempre forçava uma barra. Falava, filho, você tem medo de mostrar o quê? Você é isso. Sabe? Você não é diferente de ninguém. A gente fala de tantas coisas que a gente tem no mundo que você não tem que esconder. Isso aí não é nada comparado ao que a gente tem aí fora, com gente na rua, sabe, uma saúde ruim. Ela me colocava isso. E aí eu fui perdendo medo. Não vou dizer que eu não sofri preconceito, porque eu senti algumas coisas de alguns colegas de colégio, até mesmo de professores, principalmente na educação física, que era muito mais fácil. Não é um preconceito constatado, mas era muito mais fácil uma pessoa que não tinha o conhecimento de lidar com um indivíduo com alguma deficiência, do que simplesmente, era muito mais fácil para ele, André, faz um trabalho do que jogar bola. Uhum. Então era uma coisa assim, eu precisava por mim mesmo. Quer dizer, pela deficiência da pessoa, ela acabava vendo e preconceituando mais a sua diferença. Então eu era colocado, enfim, eu era ruim, eu sabia que eu era ruim no futebol. Não era bom, não? Não era bom. Então eu era sempre o último a ser escolhido, mas em algum momento eu sentia isso. O professor falava, olha, não precisa jogar, faz um trabalhinho, vai lá na biblioteca, faz um trabalho, que você tem uma nota e por isso você vai ser avaliado. Né? Exatamente. Faz alguma coisinha. Exatamente. Né? E pra mim não era isso. Eu chegava em casa, às vezes, chorando pra minha mãe e falava, mãe, eu quero participar. Porque eu sou jovem, eu sou criança, eu sou adolescente, eu quero participar. Claro. E aí, depois de um bom tempo, vai entrando um pouco mais na minha adolescência, 13, 14, 15 anos, eu comecei a perder esse medo. Então, foi a época que no colégio a gente começou a poder entrar de bermuda. E aí eu ia de bermuda, sabe? Às vezes... Tranquilo. Aí eu não me importava. E se viesse algum bullying, você tava bem. Eu levava numa boa. Que é a diferença quando a gente tá bem com a gente, quando a gente consegue se aceitar, aí o outro pode falar o que o outro quiser, o que for, né? Que não pega, não pega. Que beleza. E aí eu comecei... Sua mãe tem um papel importante nisso, né? Não? Tem. Minha mãe... Não vou dizer que eu fui bonzinho da história, né? Eu sempre fui uma criança muito levada, então levava palmada na hora que tinha que levar, ficava de castigo na hora que tinha que ficar. Minha mãe me proporcionou participar de outras coisas, outros esportes como futebol, judô, basquete,
Então eu vi por mim mesmo que eu não era bom naquilo que eu fazia. Entendi. E a natação, que era uma coisa que eu trazia... A natação junto, vinha vindo... o tempo inteiro. Desde que idade a Desde natação? 6 meses. Da descoberta da sequela, comecei como reabilitação e a partir dos 8, 9 anos, quando numa academia eu fui chamado para nadar com crianças mais velhas, numa equipe, começou a se tornar uma coisa um pouco mais elaborada. Olha que coisa, né, gente? Que a natação tinha que ser ouro, né? O negócio. 6 meses, que oportunidade. A competitividade começou para mim muito cedo. Então, quando eu, com 8 para 9 anos, fui participar e treinar com essa equipe, os meninos tinham 13, 14 anos, é lógico que eu perdia, mas em alguns momentos eu ganhava. Então, eu, sendo mais jovem, fazendo aquilo que eu gostava, sabe? Eu adorava quando eu ia para um colégio que tinha piscina, que na educação física tinha natação, porque eu podia mostrar o meu valor. Era ali onde eu me sobressaía. Por onde você mostrava quem você Exatamente. era. Né? Você era bom em alguma coisa, né? Exatamente. Porque futebol não foi a sua pegada. Não era o meu forte. Ô André, eu tô vendo você começar a contar pra gente um pouquinho essa coisa da natação, da força da natação. E é interessante porque, se você perceber, a hora que você mais se tornou seguro e foi de bermuda pra escola, combina aí com a data que você passou a nadar competitivamente. Toda vez que a gente raspa mais no valor da gente, as coisas ficam mais fortes. Eu vou agora entrar num lugar um pouquinho mais mais profundo. Então eu vou querer saber de você qual é o seu ponto alto, qual é o seu ponto baixo. André Brasil com a gente agora, vai contar um pouquinho pra gente do que foi, André, o momento mais difícil, uma vida complicadinha, né, que começou com as dificuldades, esticando uma perna, uma vida, não foi fácil, mas assim, se você tivesse que eleger um ponto, um tempo, o momento mais difícil da sua vida, qual foi o ponto mais baixo que você viveu? Eu diria até uma palavra forte, altos e baixos todos nós temos na nossa vida, mas eu fui ao fundo do poço, eu posso dizer assim, quando eu tive um problema na minha classificação. Eu conheci o esporte adaptado um pouco mais tarde do que algumas pessoas. Quando eu entrei no esporte, eu já nadava um bom tempo, e eu entrei no esporte quebrando o recorde mundial. 5, 6 meses depois, eu tive um atestado, uma contestação das pessoas que coordenam o desporto adaptado no mundo, dizendo que eu não tinha deficiência o suficiente para fazer parte do esporte deficiente. É confuso, mas é isso. Deixa eu ver se eu entendi, porque custa, né, gente? Me conta uma coisa, quer dizer que você não era deficiente o bastante para estar nesse grupo e não poderia fazer parte dos ditos sem deficiência? Exatamente. O que era você? Como é que se decidiu? Como é que se arrumou isso? Isso era o que pairava na minha cabeça, era um ponto de interrogação muito grande. Quem sou eu, né? Exatamente. E eu me perguntava para mim mesmo, aquilo que me deu segurança, aquilo que me deu valores durante um bom tempo na minha vida, como que as pessoas tiram isso de mim, sabe? Foi o primeiro momento que eu tive reconhecimento do meu trabalho, reconhecimento daquilo que eu gostava de fazer, que eu era bom. Porque tem um esforço, sim, tem uma dedicação, tem uma guerra, né? E aí, eu lembro que eu foram 7 meses longe do esporte adaptado. Eu não deixei de treinar, não deixei de fazer as minhas coisas, mas desses 7 meses, 3 para 4 meses eu não entrava na piscina, porque eu criei como se fosse uma fobia. É mesmo, André? Eu tive um momento, até não cheguei a uma depressão, mas eu tive uma aversão a estar ali. E foi até num momento difícil, porque eu estava entrando na faculdade, foi um momento até que os meus pais se preocuparam, minha mãe até se preocupou em falar, meu filho, a natação já não está te dando tanta brecha, na oportunidade na vida, acho que você agora entrando numa faculdade precisa voltar. Sua mãe de novo, né? Vendo que o filho estava caindo, vai lá e fala, vamos fazer uma faculdade. Então ela se preocupou com isso, só que eu gostava disso. E eu falei, mãe, eu gosto da natação, eu vou estudar, eu vou fazer as minhas coisas, mas eu gosto de nadar. Como é que resolveu isso?
enfim, a gente nunca tá sozinho nessa vida, né? Então, família, amigos, meu técnico, que a gente ficou junto, infelizmente a gente não tá junto hoje, mas ficamos juntos 8 anos, trabalhando junto 8 anos, que pra mim é como se fosse um pai, o Marco. Foram pessoas que me falaram, cara, volta a treinar, vamos continuar a acreditar nesse seu sonho. E é até engraçado falar, porque no dia 1º de abril, pode até falar que é mentira, mas não é verdade. Uhum. Eu estava indo à África do Sul, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E assim como vou usar as palavras de um jogador, de um ídolo, Romário, também carioca, que ele fala que ele é o cara. E na verdade, no dia 1º de abril de 2006, eu que era o cara e não ele, peço desculpas. Mas eu fui à África do Sul fazer uma nova reclassificação com outras pessoas, outros médicos, outros fisioterapeutas do desporto adaptado mundial. E eles tiveram um tratamento diferente. Da primeira vez que eu fiz essa classificação, eu fiquei cerca de 10 minutos com as pessoas. Somente. Só para eles falarem que eu não era deficiente, ou que eu não Claro. tinha deficiência para estar ali. Uhum. E dessa vez as pessoas que estavam lá, os médicos, os terapeutas, enfim, educadores físicos, levaram 1h30, quase 2 horas, fazendo de tudo possível, todos os exames possíveis, para que a gente constatasse. E foi constatado. Não, mas você pode até neste momento estar muito bem, né? Mas se olhar para a sua história e tudo que foi feito, isso é normal. Não é possível, né? Porque houve um empenho de vida nisso para que você ficasse minimamente como você está hoje. Exatamente. Não é? Exatamente. Então não dá para desconsiderar isso. E o que foi o ponto alto do baixo? O que você tirou disso? O ponto alto do baixo. A gente precisa de algumas coisas na vida, a gente precisa de aprendizado na vida. Nem sempre, quando a gente é jovem, a gente quer as coisas muito rápidas. E às vezes a gente precisa de um tempo para que essas coisas aconteçam, para que essas coisas se realizem. E nada mais justo do que falar, dê tempo ao tempo, as coisas acontecem. Ele lá de cima sempre olha. Então você tirou isso desse tombo, né? Agora conta pra gente o que foi o grande momento, porque ele também já teve vários, né? Então vários. O que é que você vai eleger como ponto alto da sua vida, André Brasil? Eu ainda continuo na minha singela história, eu ainda continuo seguindo ainda essa história, nessa mesma competição, em 2006, da minha reclassificação de voltar ao esporte. Teve uma situação, era uma competição muito menor, onde pessoas da cidade apadrinhavam os atletas. Então era um senhor de 70 anos que foi o nosso, como se fosse o nosso taxista, o nosso transporte na cidade. E ele viu que a gente estava super contente, era eu, um técnico e mais 2 representantes do Brasil para ajudar a gente com o inglês naquela ocasião. E ele falou, nossa, vocês estão felizes, então eu vou dar um prêmio para vocês. Como é África, vou levar vocês num safari, o que é muito bacana. Uhum. Fora do meu país, um safari onde os animais estão soltos deve ser emocionante. E eu disse que eu era o cara naquele momento. Então realmente eu era o cara. Por quê? Esse senhor, já com seus 70, 75 anos, falou que de várias vezes que ele levou pessoas ou famílias lá para conhecer, ele nunca tinha visto um animal, que era o guepardo, o nosso leopardo. E eu acho que eu era o cara, eu era a pessoa com luz naquele momento. A gente não viu só o guepardo, a gente viu uma família. Que linda. Onde você fez esse safari? Que parque lá? Foi, agora não vou lembrar o nome do parque, eu sei que foi na cidade de Bloemfontein. Exatamente, é uma cidade só onde tem um estado, ao redor é só savana. É lindo aqui, é lindo, né? é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer, maravilhoso. E eu lembro que quando a gente olhou assim, que estava do lado da estrada, assim, não foi uma coisa ao acaso. Era para ter. A família estava ali esperando. Estava representando para mim aquele momento, aquilo que eu vivenciei, o quanto eu zelo e prezo pela minha vida, pela minha família. E eu lembro que eu estava na frente, o senhor estava do meu lado, ele olhava para mim de óculos e só chorava. Só chorava. E eu guardo ainda, continuo guardando esse momento como algo realizador, sabe?
Foi mágico. As coisas realmente não acontecem ao acaso. Mas que lindo, quer dizer que o ponto alto foi receber esse presente dessa família de guepardos. Foi. Né? Que graça, né? Agora vamos conhecer um pouquinho, eu vou mostrar para vocês algumas fotos. Nós vamos olhar um pouco da história do André Brasil e olha, aguardem, porque tem aqui um pedacinho emocionante dele em ação. Aguarde, por hora vamos dar uma olhadinha nas fotos. Me diga o que é isso aí. Ó, isso aí agora é recente, indo para Londres, provavelmente um pouco antes, uns 2 meses, porque a gente fez uma aclimatação na Espanha, um treinamento em altitude, depois uma aclimatação. Uhum. Então, 2 meses aí antes de ir para Londres, essa aí é a medalha dos 50 livre, onde eu também tive um momento muito bacana. Os meus pais são separados já tem 8 anos, talvez 7 anos. E eu tava chorando, ninguém soube entender, mas eu chorei naquela medalha porque eu vi meus pais se abraçando, já que não se falavam há um bom tempo. Que lindo, foi emocionante. O que é isso? É um cinturão de medalhas. Essas são as 5 medalhas que eu conquistei lá, sendo 3 de ouro e 2 de prata. Que graça. Um momento bacana onde eu pude, com fotógrafos, fazer. Isso aí mordeu. Isso aí do ano passado, de 2011, no Uhum. Pan-Americano no México, um momento também muito bacana, onde em todas as provas que eu nadei eu pude sair vitorioso, estar no topo do lugar mais alto das Américas. Aí em Londres também, de novo, numa outra prova, acho que é o 100 livre. Olha que lindo, gente. Como todo trabalho, a gente tem que ter descontração, né? Um momento de sorriso, de alegria. Essa aí é uma foto na China, acho que é a minha 2ª ou 3ª medalha, é uma medalha de prata. Foi no 200 medley onde eu venci o meu maior rival. Quer dizer, falando de pódio, você caminhou muito por ele, né? Olha que lindo. Isso aí foi um dos grandes momentos. Foi meu primeiro Jogos Paralímpicos, em 2008. De novo, eu já era atleta, nadava com pessoas, sempre competi com pessoas sem deficiência, mas descobri no desporto adaptado uma forma de poder desenvolver e mostrar o meu potencial, o meu trabalho. Olha isso. Muito Esse é um lindo. dos nados que eu mais gosto, borboleta. É? De Especialista. tudo, o borboleta é o que você gosta mais? O crawl e borboleta eu posso dizer que são aqueles que eu tenho uma especialidade, uma facilidade maior. São aqueles que eu mais gosto de nadar. E são aqueles que me trazem ainda mais glórias e resultados. Muito bacana, né? Muitos momentos grandes, né? Grandes, de emoção. Isso aí, olha, eu posso dizer que isso aí foi uma grande felicidade também. Eu fui agraciado de poder ser o porta-bandeira do Brasil nos Jogos do México, em Guadalajara. Essa imagem, não é fantástico? Isso são poucos atletas que têm essa oportunidade. E eu me sinto extremamente honrado de poder receber esse fardo. Que graça, eu fico honrada de poder receber alguém. Quantos você tem, menino? Eu tenho 28. Tem namorada? Hoje solteiro, mas já tive algumas namoradas, tive aí, tem mais ou menos 6 meses, 5 meses que eu tô separado, morei junto com uma pessoa há cerca de 2 anos, mas hoje estou solteiro. Gente, o menino corre, né, em todas as áreas, né, que coisa. Você sabe, nós vamos ver o André Brasil em ação. Nós vamos ver o André Brasil dentro da água, que é isso que é o lugar onde ele é mais ele, né? Onde as coisas acontecem de uma forma verdadeira, né? Mágica, no máximo que se pode ser. Posso dizer que eu sou mais peixe do que homem, porque eu estou o tempo inteiro na água, então É muito tempo, assim, de treinamento, de preparação, como é que é isso? Como é que é a sua vida hoje? O que você faz? Em média, eu digo que eu sou um trabalhador assalariado como qualquer pessoa. Eu me dedico aí 8 horas, de 6 a 8 horas diárias com treinamento, então de manhã e à tarde. Nossa, mas é tempo demais dentro d'água? Dentro d'água, porque são 2, na verdade, são 2 horas e meia de manhã, 2 horas e meia à tarde, às vezes 3 horas, e dá 6 horas, com mais 1 hora e meia de musculação. Então, se eu for dizer só água, eu devo passar 5 horas diárias na piscina, treinando. Fora d'água, mais umas 2 horas de musculação, preparação física. Preparando o corpinho para voltar para dentro d'água. E não tem só isso, né? Tem a parte psicológica, porque a gente também tem que se preparar para a nossa guerra,
né? A guerra que eu digo, competições, exatamente. Nós vamos ver você nadando, porque isso é lindo de ver, né, gente? Repare um pouquinho no como é uma pessoa sendo o que ela veio para ser. Vai estar na ré 4 o brasileiro. Tá valendo medalha de ouro dos 50 metros livre, classe S10, vale a sua torcida aí para o André Brasil. Um ritmo muito forte de prova. Brasil também está na raia 3, com o Felipe Rodrigues nesse momento vem liderando o André Brasil, já vai se destacando na raia 4. Vai embora André Brasil, vem para a medalha, vai deixando os concorrentes para trás. O Brasil conquista o ouro nos 50 metros livre, classe S10. Com firme favoritismo, André Brasil com direito a novo recorde mundial. Que coisa, né? Parece fácil, não parece? Fácil, Tanto que é 8 horas diárias, mais 2 fora da água. É um trabalho árduo para... Não é muito fantástico condensar toda uma preparação em alguns segundos? Ali 23 segundos e 16 centésimos, aonde quando você toca na parede você pode... Eu já realizei isso algumas vezes e você pode vislumbrar e visualizar, como algumas vezes eu fiz isso, o meu dia a dia, pessoas que passam na minha vida, funcionários que trabalham com a gente, sabe? Então é muita gente imbuída num trabalho. Então, é uma pontinha, né? Pim, de um monte de coisas que vem atrás, exatamente. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Esse momento em que você se põe à prova mesmo, isso hoje, psicologicamente, porque a gente falou um pouco aqui no primeiro bloco, né? Sobre esse não. Parece que ele não tem esse não, né? Esse não tá resolvido. Ele vai de prata para ouro, de ouro para prata com tranquilidade. Tá exercendo todo o seu eu, né? Tá tranquilo isso? Eu acho que quando a gente... De novo, eu sempre acreditei que nada cai do céu e nada vem fácil. Então, se a gente trabalhar e se a gente acreditar, eu sempre digo que o impossível está no alcance dos meus dedos. É só tocá-lo. E é claro, né, gente, que a gente não ia perder a oportunidade de mostrar um pódio. Vamos dar uma olhada nisso, que é um momento magnífico, né? Sensacional. Foi uma das únicas medalhas que realmente eu chorei assim um pouco mais, me emocionei um pouco mais, porque não é simplesmente só um hino, não é simplesmente escutar, né, um hino do seu país, aquilo. De novo, eu me sinto um soldado indo para uma guerra, é a analogia que eu faço. Eu estou me doando a minha vida para um país. E quando, minutos antes de começar o hino, eu observar meus pais, sabe, abraçados, se beijando, felizes, eu pude, acho que saber que você que estava fazendo aquela união ali, né? Exatamente. É grande. Sabe, é sentir dever cumprido. Eu sempre falo que tudo que meus pais fizeram por mim, eu queria fazer em dobro, em triplo, em quantas vezes eu pudesse fazer. E foi exatamente eu realmente que proporcionei esse momento. Porque eu ajudei os dois, paguei a passagem dos dois, hospedagem, estavam os dois lá, não só o meu pai e minha mãe, como minha tia, o meu irmão. Então eu, graças a Deus, pude oferecer isso para eles e para você, né? Que coisa linda, né? E como é que é a emoção do pódio? Que é diferente de ganhar, de bater a mão, não é? São duas coisas totalmente diferentes, né? Quando a gente toca na parede e vê que realmente você é o primeiro, eu posso citar que esses filmes de você lembrar o quanto foi árduo, o quanto foi difícil, dessas pessoas que tiveram, sabe, injetando energia para que você chegasse nesse máximo, passa. E no pódio, é um momento, acho que, único do atleta, e eu ainda não consegui, talvez, descrever numa frase, numa palavra, aquele momento, sabe? São
poucas as vezes só em imagem. Eu não consigo, toda vez que você fala, você se lembra? Eu não consigo me lembrar. É como se uma outra pessoa estivesse ali e eu estivesse de fora assistindo. De tão grande. De tão grande que é o momento. Para mim, de novo, não importa se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, ou mesmo se eu estiver de fora do pódio. É um momento realmente em que o ápice do trabalho, o ápice da forma física da realização. Completa, né? Nós vamos agora brindar a trajetória de André Brasil, porque André Brasil foi um menino que começou a subir ao pódio desde nenê. A coisa não foi fácil e é muito lindo ver que ele sangrou a dureza, o passado, mas que ficou com um coração limpo, muita vontade de viver, e põe isso na água, na vida e no pódio. Então, muito obrigada e um brinde à trajetória de André Brasil. Nós vamos nos despedindo, agradecendo a sua presença, e você fique com o vídeo do pódio de André Brasil. Até quinta-feira.